Pergunta. Os irmãos sabem... Deixa-me cá ver como é que eu vou dizer isto. Jesus, quando esteve pendurado na cruz, os irmãos sabem que Jesus falou várias vezes. Espero que saibam disso. Agora, sabem quantas vezes é que Jesus falou? E será que sabem, só na cruz, quando ele já estava na cruz, nos momentos finais da sua vida, antes de morrer e ressuscitar, Jesus disse coisas na cruz. Isso chamou muita atenção. O que é que Jesus disse nos momentos finais? O que é que ele disse? Mas ele disse mais coisas. Olhem, na escola, levanta-se o dedo, está bem? Mas já está toda... Não é? Os meninos da super igreja sabem isso, que para falar não pode ser todos ao mesmo tempo. Levantam o dedo, não é? Quer dizer, às vezes, não é? Às vezes. Então, as coisas que eu tive aqui a ouvir, sim, é certo. Mas eu hoje quero colocar isto de uma forma assim, bem organizadinha, para nós olharmos um bocadinho para esses benefícios. E eu posso até dizer que estão escritos nos Evangelhos, obviamente, portanto, Mateus, Marcos, Lucas e João. É interessante ver que Mateus referiu uma única vez uma expressão que Jesus teve, ele teve mais, e depois o Marcos referiu exatamente a mesma coisa. E tipo, 2 evangelhos e só diz uma coisa. Onde é que estão as outras expressões? Então, logo à frente nós vamos ver o Evangelho de Lucas e temos 3 novas expressões que Jesus utilizou e depois em João outras 3. Então, para quem é bom em matemática, porque isto é preciso fazer contas, 1 mais 3 mais 3 está 7. Estamos todos certos? 7, uau. Os irmãos sabem fazer cálculos de matemática. Muito bom. Então, nós vamos falar hoje sobre 7 benefícios da cruz. Eu vou convidar os irmãos para abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, e depois vamos também abrir, os irmãos marquem isso, Lucas 23, e depois marquem também João 19. Quando eu for ler, os irmãos já têm tudo marcado, está praticamente tudo no mesmo sítio para os irmãos poderem acompanhar. É engraçado pensar que também temos aqui entre nós um Lucas e um João, não é? Os irmãos já abriram? Eu vou pedir a todos, muito rapidamente, enquanto abrem, para citar atrás de mim, tá bom? Porque eu vou já dizer quais são os 7 e depois nós vamos ver um a um. Então, o primeiro, vou pedir aos irmãos para repetirem comigo, estejam com atenção. Hein? O primeiro benefício é o benefício do perdão. Ora, eu estava a ver que estava toda a gente distraída, pois. Isto não é só os meninos da super igreja que ficam distraídos às vezes. Os irmãos já abriram as vossas Bíblias? Já consigo ter a vossa atenção outra vez? Então, o primeiro benefício que nós... Irmãos, nós podemos estar a falar da cruz e estar a falar, ai, o quanto Jesus sofreu. Ai, o que lhe aconteceu. Mas hoje nós vamos estar a falar sobre benefícios. Amém? Amém! Amém. Benefícios. Então, o primeiro benefício, agora todos, tá? Benefício do perdão. Benefício da vida eterna. Benefício... tenho a página trocada, atenção. Benefício da adoção. O benefício da reconciliação. Benefício da satisfação. Depois vem mais 2, que é o benefício do descanso. E o benefício dos braços do Pai.
Agora vou pedir um a um para repetir, para ver se aprenderam, para dar um caramelo a quem souber. Não. Isso faz só os meninos na super igreja depois. Então, vamos voltar então para Lucas 23, e eu vou tentar ser muito, muito direto. Estamos a falar sobre benefícios, cada um destes benefícios dava para falar muito, eu vou tentar falar um bocadinho mais conciso hoje, tá? Então, em Lucas 23, 34, Jesus disse, já na cruz, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, Jesus pediu perdão para aqueles que o estavam a maltratar. Jesus pediu perdão para aqueles que estavam a torturar ou que o tinham torturado e o penduraram na cruz. Mas, na verdade, o perdão de Jesus é oferecido, ou foi oferecido já, por toda a humanidade. Portanto, é muito mais do que estar a perdoar aqueles que lhe fizeram mal, mas, na realidade, o perdão é para todos. E Jesus pagou o preço do pecado. Os irmãos com certeza se lembram que o salário do pecado é a morte, e por isso ele tinha de morrer na cruz. Então, com a sua morte, a culpa da humanidade foi colocada em Jesus e ele providenciou o quê? A sua justiça. Já ouvimos falar hoje, já confessamos hoje, que nós somos justiça de Deus. Amém? Então, nós somos justiça de Deus. Agora, cá está uma pequena diferença. O perdão veio para todos, mas é aquele que nele crê que recebe o perdão. Amém? Então não vamos cá pensar que aquele não está perdoado. Jesus já perdoou toda a gente. Já perdoou. Os pecados do mundo já foram perdoados em Cristo. O que realmente falta é muita gente que precisa crer nele. Amém? Diz-nos outra passagem que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Então, aquela ideia de nós, de pessoas, não, eu não vou dizer nós, que há pessoas que carregam as suas dores, carregam o peso dos erros e do fracasso que tiveram. Há pessoas que, depois para complicar, também há aquelas coisas que acontecem quando alguém nos faz mal, não é? Em que se carrega os erros dos outros, porque fomos prejudicados numa situação, ou porque nos causaram dor, ou porque fomos traídos por alguém, ou fomos magoados por alguém. E nós temos de aprender a lidar com o perdão à maneira de Deus. Nós nunca devemos esquecer que o preço que Jesus pagou na cruz foi bem alto e que é mais que suficiente para limpar o pecado do mundo. Então, se o irmão hoje se encontra numa situação que ainda se anda a arrastar porque fez tantos erros, deixe-se disso. Não é? Não precisa de continuar a carregar isso. Jesus já carregou por si, irmão. Agora, há uma coisa muito importante que nós precisamos de aprender com Jesus em relação ao perdão. E isto é um desafio muito grande para cada um de nós. Porque reparem o que é que Jesus fez. Ele não só perdoou os nossos pecados, mas perdoou dos outros. Agora, os outros que nós olhamos aqui nesta passagem foram aqueles que tinham feito mal a Jesus. Eles tinham acabado de fazer bastante mal a Jesus. E as palavras que Jesus usou em relação àquelas pessoas foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então nós devemos aprender alguma coisa com Jesus nisto. E não devemos fazer naquela situação irónica, que acho que alguns irmãos já ouviram isto, não é? Quando às vezes a gente diz de forma irónica: ai, Deus perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. Não é? Vamos ter cuidado com isso. Porque ou nós de facto libertamos perdão, ou então não devemos ter esse tipo de comentário. Uma coisa muito importante em relação a que nós devemos compreender e buscar direção de Deus para isso, tem a ver com o facto de termos recebido o perdão de forma
gratuita. E porque recebemos perdão, nós devemos libertar perdão. E às vezes, mesmo depois, há pessoas que até têm dificuldade em receber o perdão, não é? Mas saibam que não há nada que possa fazer para conseguir o perdão. Jesus já fez tudo. A única coisa que precisa de facto é crer nele. Mas depois nós temos uma outra etapa, que é aprender a perdoar ao jeito de Deus. E nós vimos isso em Jesus. Às vezes parece ser tão difícil perdoar aqueles que nos fizeram mal, mas é isso, Jesus estava na cruz. E ele fez questão de dizer, de ficar calado. Podia até ter tido palavras de amaldiçoar aqueles que fizeram mal, que até mereciam. Mas Jesus teve palavras de perdão para com eles. E isso deve nos dizer alguma coisa a nós, irmãos. Quando nós estamos em Cristo, nós devemos ter essa capacidade de conseguir perdoar. E se Jesus conseguiu perdoar aqueles que o torturaram, que lhe bateram, que o penduraram na cruz, eu acho que qualquer um de nós pode perdoar as ofensas que alguém nos tenha feito. Amém? Vamos para o segundo benefício, tá bom? Nós vamos continuar em Lucas 23, agora vamos para o versículo 43. Jesus disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Este é o segundo benefício, que fala sobre o benefício da vida eterna. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus estava a falar isto para quem? Para um dos assassinos, não é? Um dos ladrões que estavam ali a ser crucificados com Jesus. Agora havia uma diferença. Jesus estava ali injustamente e os outros estavam de facto ali. Era só para fazer de escolta a Jesus, não é? Jesus não estava ali a precisar de escolta. Eles estavam ali porque eles estavam a ser crucificados porque tinham de facto feito coisas erradas, eram considerados pessoas criminosas, então estavam a cumprir de facto uma pena. Se os irmãos se lembram, enquanto um falava contra Jesus, este levantou-se, isto é só uma força de expressão, não é? Estava bem de pregar lá, não é? Mas ele falou em relação a Jesus, compreendeu que Jesus estava ali, não tinha feito nada de errado, ele assumiu que realmente, eu estou aqui porque eu fiz algo de errado, portanto eu mereço estar aqui, e depois disse a Jesus: olha, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Então Jesus, quando olhou para ele, olhou para aquele criminoso e disse: querias tu, agora aqui, no momento da morte, depois de seres um vigarista, depois de seres um malandro, passaste a vida toda a fazer mal a pessoas, e agora aqui no momento da morte, queres a vida eterna? Querias? Posso piorar aqui, pôr o cenário assim um bocadinho mais escuro? Naquele dia, vamos fazer de conta, está bem? Ele era um criminoso. Vamos dizer, ele tinha assassinado várias pessoas e por isso estava a ser condenado à morte. E naquele dia estavam os familiares das pessoas que ele tinha assassinado para ver a vingança sobre os mortos que ele tinha feito. Eles estavam ali, os familiares, para ver: este homem está aqui, é justo pagar este preço, ele matou os nossos familiares, agora a gente está aqui para ver. E depois Jesus tem estas palavras: em verdade te digo, e hoje estarás comigo no paraíso. Os irmãos atingem, não é? Ouch! Ouch! Isto deve-nos dizer alguma coisa a nós. Como é que nós lidamos com isto? Será que nós temos o desejo de facto toda a gente salva ou quê? Ou se calhar estamos à espera que aquele que nos fez mal, que realmente seja punido. Ele fez isto, ele anda a fazer a vida ao jeito dele. Deixa-o andar, mais cedo ou mais tarde ele vai colher o mal que anda a fazer. Depois quando a gente ouve notícias que lhe aconteceu alguma coisa, em vez de nos enchermos de compaixão e eu sabia,
Muito cuidado com isso, irmãos. Nós não nos devemos nunca regozijar pelo que acontece de mal aos outros. E devemos sempre manter este pensamento, da mesma forma como Jesus conquistou a vida eterna para nós, salvação para nós, Ele conquistou para os outros. E eles também precisam da salvação. Há o velho ditado que diz que não é a forma como se começa a corrida, é como se acaba, não é? Então, vigiemos nós, guardemos nós para que, quando chegar a nossa vez, nós também conseguimos entrar no reino. Amém? Eu já não estou a falar nada do que eu dos meus apontamentos aqui. Mas pronto, vamos avançar para o terceiro benefício. E agora vou pedir aos irmãos para irem a João. E no capítulo 19, no versículo 26 e 27, nós temos o benefício da adoção. Então Jesus disse à sua mãe: mulher, eis aqui o teu filho. Mas ele não se estava a referir a ele próprio, estava-se a referir a João, apóstolo João. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. Eu vou repetir outra vez. Disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Então Jesus alcançou para todos nós a adoção, ou seja, a possibilidade de mais do que sermos criação, podermos de facto tornar-nos filhos de Deus. Isto não aconteceu com Moisés, isto não aconteceu com Abraão, isto não aconteceu, sei lá, com o rei Davi. Isto foi algo que aconteceu apenas depois de Jesus ter pago o preço por nós. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, vamos dizer assim, se nós agora somos filhos, e Jesus pagou esse preço para nós podermos ser filhos, prestem atenção. Então, isto fala de se tornar estranhos em família. De pessoas que estavam distantes, estavam longe, em pessoas próximas. Pessoas sem qualquer tipo de afinidade, ou relacionamento, ou contato, com pessoas que partilham uma vida e que estão em intimidade. Quase falar aqui de um conceito de família, porque quando nós somos adotados, somos filhos de Deus, então se todos nós somos filhos de Deus, nós somos família de Deus. E como igreja nós somos o corpo, mas nós somos família de Deus. Então, algo muito importante, que os irmãos já sabem, mas eu vou relembrar, que é, agora nós somos filhos amados. Ele não nos adotou para nos fazer filhos de segunda categoria. Ele olha para nós da mesma forma como olha para Jesus. Ele ama-nos. Amém? Então, Ele fez de nós o quê? Reis e sacerdotes. Então nós temos de entender que como filhos de Deus nós temos um propósito, uma missão nesta terra, enquanto reis e sacerdotes. Eu não vou alongar muito em relação ao que é ser reis e sacerdotes, mas o rei fala do lugar da autoridade. É aquele que põe e dispõe. É aquele que, quando fala, tudo se sujeita a ele. Sacerdócio, nós podemos falar do sacerdócio porque nós somos chamados a pregar o Evangelho. Nós somos chamados a ler, meditar na palavra de Deus e implantar o reino de Deus aqui na terra. Portanto, quando nós falamos desta adoção, nós falamos já da vida eterna, nós temos um propósito ainda aqui. Não podemos viver no mundo da lua a esperar apenas no dia em que vamos viver a vida eterna, mas nós estamos aqui para sermos reis para reinar, sacerdotes para implantar o reino de Deus na terra. Estou-me a lembrar do... acho que posso dizer isto, o nosso elder, o mestre Alves. Ele agora é mestre Alves, foi receber o seu diploma de mestre. Então ele esteve lá e alguém foi lá para lhe apertar o pescoço.
Alguém estava lá para lhe dar um aperto de mão, eu enganei. Tu também não te enganaste, não apertaste o pescoço. É que se fosse noutros países, outros governantes, se calhar a vontade era apertar o pescoço. Mas não vamos por aí agora, vamos falar dos benefícios da cruz. Então o Helder teve esta oportunidade de estar com o nosso grão-duque. E eu lembrei-me de uma coisa tão engraçada. Eu gostava de experimentar isto hoje aqui. Tão engraçada não, uma coisa bem séria. Eu não posso sair daqui de cima. Quem é que pode vir aqui? Ó Lúcia, ó João, anda cá. Anda cá. Anda cá. Eu quero dizer que é um privilégio poder estar aqui nesta manhã com o João. Ó João, eu assim não te posso dar um aperto de mão, rapaz. Anda cá. Eu quero cumprimentar aqui, quero dar um aperto de mão ao Dom João, um rei e sacerdote, filho de Deus. Amém. Os irmãos conseguem fazer isso uns com os outros? É tão bom estar aqui rodeado com o Dom João, com a Dona Lúcia, o Dom Rei João e a Dona Rainha Lúcia. E os outros reis e rainhas estão aqui presentes. Isto parece uma brincadeira, mas nós precisamos de valorizar e de nos ver como Deus nos vê. Porque Ele nos fez filhos, Ele colocou a sua natureza em nós. João, obrigado. Ele colocou a sua natureza em nós e nós temos uma natureza de reis e sacerdotes, quer usufruamos disso ou não. Então, se calhar, vale a pena tentar usufruir desses direitos. Amém? Amém. Então, vamos continuar. Este agora os irmãos não vão abrir porque é a passagem de Mateus e de Marcos, mas eu vou citar esta expressão de Jesus. Está em Mateus 27, 46 e a mesma expressão está em Marcos 15, 34. E isto fala-nos do benefício da reconciliação. Ou seja, Jesus disse: meu Pai, porque me abandonaste? Meu Pai, porque me abandonaste? E Jesus disse isso porque naquele momento ele experimentou o abandono da parte do Pai. Isto porquê? Porque o pecado de toda a humanidade estava a ser agora colocado sobre Jesus. E como o Pai não podia ver o pecado, vamos dizer assim, o Pai virou a sua face e Jesus sentiu-se abandonado. Jesus ficou desamparado para que nós que estávamos longe pudéssemos ficar perto. Amém? Então, o filho, que era um só com o Pai, sentiu o abandono para que nós, que estávamos separados, pudéssemos ser reconciliados. Esta é a passagem de Efésios 2, 13, que diz que: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Isto faz-me lembrar o filho pródigo. A ideia do filho pródigo, depois de estar longe do pai, ele pensou em reconciliar-se com o pai, mas quando ele pensou em reconciliar-se, ele pensou: eu não mereço mais ser filho. Mas se eu pelo menos for um empregado do meu pai, eu sei que vou ter uma vida decente, porque o meu pai... Isto é muito interessante. Ele sabia que o pai dele tratava bem os empregados, ou os servos, ou até podemos dizer, na altura, escravos. E ele viu-se numa situação e disse: opa, que maravilha poder ser servo do meu pai agora. Só que aquele pai, quando chegou o filho, quis a reconciliação com o filho, não com o servo. Então nós devemos entender isso, que mesmo que a gente por vezes se afaste de Deus, nós temos sempre acesso. Deus não vai estar com a porta fechada,
Deus não vai estar lá à espera com um chicote na mão quando a gente chega a nos pôr de castigo. Mas Deus deseja esta reconciliação. E é isso que também deve estar no nosso coração, reconciliarmos com Deus. Em Romanos 5,10 diz: porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Então já não há mais motivos para nós estarmos separados ou nos sentirmos abandonados, pois já fomos reconciliados com Deus em Cristo. Então não há motivo para nós, quando vivemos determinadas circunstâncias, ou até quando cometemos erros, de acharmos que perdemos acesso. De nos acharmos inibidos de ir à presença de Deus, porque o nosso Deus é um Deus que nos ama, e mesmo que a gente às vezes faça um disparate ou outro, ou até que a gente faça muitos disparates, esperemos que não, Deus vai estar sempre de braços abertos. Isto fala de reconciliação. Amém? Então, se nós voltarmos agora mais outro, o quinto benefício, que é o benefício da satisfação. Se formos a João 19, 28, eu questionei muitas vezes porque é que Jesus disse isto. Jesus disse: tenho sede. Jesus já estava ali há que tempos. Estava ali à beira de morrer. E Jesus disse: eu tenho sede. Eu se calhar diria, Jesus podia dizer, se calhar doeu-lhe qualquer coisa. Não é? Mas é interessante ver que Jesus, aquilo que ele disse em relação à necessidade que ele sentia naquele momento, era sede. Vejam lá. Ainda não entendo muito bem, não é? Mas há um propósito nisso. Porquê é que Jesus disse que tinha sede? Então Jesus clamou que tinha sede, e isto foi para se cumprir também o que já tinha sido profetizado. Se os irmãos, aqueles que são curiosos, forem a Salmos 69, 21, podem ver que isto foi algo que foi profetizado que iria acontecer. Mas isto para dizer o quê? Que na cruz Jesus teve sede para satisfazer a nossa sede. Amém? E o que é a sede do homem? Essa que é a questão. Não é? Por falar em sede, aqui está a minha água. Bom, estão a ver, eu agora estou com sede, mas não posso saciar a minha sede. Então o homem tem necessidades. Os irmãos entendem, estão a conseguir entender esta dimensão? O homem tem necessidades, vamos dizer, o homem tem sede de coisas. E algumas das coisas que o homem tem sede, ou tem necessidade, têm a ver com questões de segurança, questões de afeto, questões de proteção, questões de afirmação, questões de reconhecimento, sentirem-se reconhecidos, terem atenção, terem relacionamentos saudáveis. Isto fala de ter uma realização pessoal, certo? E isso fala-nos de, ei, estou satisfeito. Sinto-me satisfeito com a minha vida. Ou seja, numa palavra, o homem tem sede de amor. Os irmãos concordam? Numa palavra podemos resumir, todos nós precisamos de amor. Seja qual for o formato do amor, como o amor se apresenta a nós, todos nós precisamos de amor. E, por outro lado, nós temos uma consciência que temos um vazio que precisa de ser preenchido. Estão a seguir? Agora, uma coisa que é muito interessante, e os irmãos pensem bem nisto, que só Deus pode mesmo saciar e preencher, saciar a sede e preencher esse vazio. A questão é porquê? Porque há pessoas que procuram a satisfação em tantas outras coisas. As pessoas que não servem a Deus procuram satisfazer-se com outras coisas. Mas porquê é que só Deus pode preencher esse vazio?
que o homem não foi apenas criado por Deus, o homem foi criado para Deus. Ou seja, o homem sem Deus não está completo. Entenderam? Então, Deus não criou apenas o homem, Deus criou o homem para que o homem tenha relacionamento com Deus. Se esse relacionamento está quebrado ou foi quebrado, o homem vive, por muito que procura encontrar satisfação noutras coisas, vai sempre ter um vazio na sua vida. Mas pronto, vamos avançar. Em Colossenses 1,16 diz: tudo foi criado por Ele e para Ele. Podemos dizer isto de outra forma: porque dele e por Ele são todas as coisas. Então nós não devemos ficar apenas satisfeitos com as prendinhas que Deus nos dá. Às vezes as pessoas procuram Deus para receber prendas, para receber benefícios, esquecendo-se do maior benefício. Qual é o benefício que estamos a falar? O benefício da satisfação. Ou seja, as pessoas às vezes procuram Deus para satisfazer apenas uma necessidade do momento. Eu já vi aqui, atenção, um momento. Eu também vou conseguir encontrar uma satisfação momentânea, amém? Jesus é que dá aquela água, Jesus é que é aquele tipo de água que quem dele beber, pois já não tem sede, não é? Mas estava eu a dizer que há pessoas que ficam contentes por vir apenas buscar até de Deus, filhos de Deus, vamos dizer assim, há filhos de Deus que ainda não entenderam que é muito mais do que apenas vir buscar prendinhas de Deus. Ou seja, são coisas que acabam por encher a mão, naquele momento, mas não enchem o coração. Porque o nosso relacionamento com Deus, ou aquilo que Jesus fez na nossa vida, é muito mais do que irmos volta e meia a Deus, ou a Jesus, para que Ele nos coloque alguma coisa na nossa mão e nós ficamos contentes naquele bocadinho. A satisfação tem de ser no coração, amém? Então nós podemos experimentar o seu amor, nós podemos desfrutar da sua presença e desenvolver um relacionamento íntimo com Ele e assim satisfazer a nossa sede. Em Eclesiastes há um versículo que diz: lembre do seu Criador enquanto ainda é jovem. Alguns já passaram a maioridade, não é? Mas é para nós, esta passagem é para nós. Lembre do seu Criador enquanto ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que dirá: não tenho mais prazer na vida. Então nós devemos de facto procurar a nossa satisfação no nosso Deus, porque Deus é aquele que pode realmente encher o nosso coração. E se o nosso coração está cheio, nós podemos, de facto, descansar em Deus, que é o próximo benefício, que é o benefício do descanso. Em João 19:30, Jesus diz: está consumado. Está consumado. Nós temos usado bastante esta expressão. Está consumado. Mas o que é que isso representa em várias formas para nós? Isto diz-nos que Jesus cumpriu na íntegra a missão dele. Isto diz-nos que o preço pelo resgate do homem foi pago na totalidade. Porque está consumado, está completo. Então, tudo o que o homem agora precisa para ser livre, tudo o que o homem precisa para ser perdoado, tudo aquilo que o homem precisa para ser feliz ou para estar satisfeito, tudo isso foi obtido por Jesus.
E a coisa extraordinária em relação a isto é que é gratuito. Gratuito. Mas há pessoas que pensam que têm de andar a fazer alguma coisa e depois esquecem-se do descanso. Quando Jesus estava presente, estava lá Maria. Como é que é? Maria? Como é que chamava a outra? Era a Maria e a Maria Madalena. É isto, não é? Maria e Maria Madalena. Bom, eu depois vou procurar os nomes. Mas enquanto uma estava tão atarefada para servir Jesus... Ah, é Marta! Obrigado. Obrigado, irmãos. O que seria de mim sem os irmãos, realmente? A Marta, isso. Eu agora, onde é que eu fui buscar? A Marta. Então, Marta é que andava para lá tão atarefada para servir Jesus. Eu imagino, não é? As mulheres ali, depois da casa, quando Jesus ia sempre uma enxurrada de gente, então lá andava ela. Até o que se aborreceu. Porque Maria, Madalena, é essa? Marta, mas é a Marta e qual é a outra? Maria. Pronto. A outra, a Maria. Exatamente, as duas irmãs de Lázaro, uma trabalhava e a outra estava sossegadinha. A ouvir Jesus. E a Marta, de facto, não conseguia entender isso. Mas Jesus disse que a Maria tinha escolhido a melhor parte. E às vezes nós somos um bocadinho assim. Nós, em vez de realmente, Deus nos descansa, e nós queremos estar no controle de tudo. Então, em vez de darmos lugar ao descanso, damos lugar ao trabalho. E depois isso leva-nos a fazer uma coisa. Se Deus nos diz para descansar e nós queremos continuar a trabucar, depois Deus não está num assunto. Entenderam? Se Deus diz para a gente descansar e a gente continua a querer fazer, depois Deus não está nesse assunto. Se a gente voltar para Deus, Deus, então tu não me ajudas. Olha, devia estar a descansar. Agora, eu não estou a falar do tipo de descanso que é estar na... Como é que... Que é estar na molengueira, não é? Não é esse tipo de descanso. É descansar nele. Descansar nele. Bom, eu tenho de voltar aqui aos apontamentos. Quem não confia na suficiência do sacrifício de Jesus não tem descanso. Os irmãos concordam com isto? Então nós precisamos de facto confiar em Jesus. Isso dá lugar a medo e dúvida. É ou não é? E nós temos aprendido que quando o medo vem, a fé sai. E depois, se a fé sai, o que é que acontece? Aqueles que creem, que dizem crer, já não creem. Já não estão a crer. Então não conseguem encontrar o lugar de descanso. Vamos dizer, ficam enredados. Em Hebreus 4:3 há uma expressão que diz: nós que cremos entramos no descanso. Eu vou repetir: nós que cremos. O irmão crê? A sério que crê? Então aqui está a instrução de Deus para nós. Aquele que crê entra no seu descanso. E isto para explicar o quê? Obviamente nós precisamos fazer alguma coisa. Mas aquilo que nós fazemos hoje não é mais assente naquilo, como é que eu ia te explicar? Não é mais para sermos aceitos, porque isso nós já temos a certeza que fomos aceitos e que já somos amados por Deus. Mas aquilo que fazemos não é mais uma obrigação ou um dever para conseguir alguma coisa de Deus. Entenderam? Então, aquilo que nós fazemos para Deus hoje não é fazer alguma coisa para conseguir tirar uma coisa de Deus. Aquilo que nós devemos fazer hoje é como um ato de gratidão pelo aquilo que Ele já fez por nós. Então, se nós servimos a Deus, nós nos servimos a Deus
para ver se Ele nos dá qualquer coisa. Servimos a Deus porque o nosso coração se inclina a Ele, se enche de gratidão pelo aquilo que Ele fez por nós, e quando nós estamos a fazer isso, nós estamos a fazer aquilo que a Palavra de Deus nos ensina. Estamos a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e depois todas as outras coisas nos são acrescentadas. E isso fala-nos de descanso. Amém? E agora, falta o sétimo benefício, não é? Os irmãos podem ir agora a Lucas, voltar a Lucas 23, 46. Já ouvimos esta palavra hoje, não é? Que diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então vamos recapitular. O homem estava separado de Deus, mas Jesus reverteu essa situação e deu ao homem a oportunidade de ser perdoado, diga comigo, ser perdoado, de ter a vida eterna, ser adotado como filho, de se reconciliar com Deus, de encontrar satisfação, de encontrar descanso. E tudo isso foi para poder estar nos braços do Pai. Amém? Então, culmina aqui todos os benefícios. Eu não quero terminar sem citar mais algo que diz: a felicidade não depende da quantidade dos abraços humanos, mas do calor dos braços do Pai. Vou repetir. A felicidade não depende dos braços humanos, mas dos braços do Pai. Eu não estou a dizer que é errado os braços de outras pessoas, mas acima de tudo os braços do Pai. A segurança não depende do tamanho daquilo que estamos a enfrentar. A segurança depende da solidez dos braços do Pai. Irmãos, já entenderam? Estarmos nos braços do Pai, já chegaram lá? O sucesso não depende da força dos nossos braços, mas do poder que está nos braços do Pai. Hoje nós temos aqui um mestre, não é? Mas que todos os dias da vida dele ele possa entender que não foi o esforço humano dele, mas foi o poder do braço do Pai. Obviamente que a palavra de Deus diz: esforça-te e tem bom ânimo, e eu te ajudarei. Não é? Vamos dar um bocadinho de mérito ao mestre, mas que ele possa entender como é a força do braço do Pai, e que nós possamos entender se é a força do braço do Pai, não é a nossa força. Então nós continuamos a depender do nosso Pai. Amém? Deuteronômio 33, 27 diz: o Deus eterno é o teu refúgio, por baixo estão os braços eternos. Amém? Eu gostava de dizer isto: nós estamos em Cristo e em Cristo nós estamos nos braços do Pai. Amém? Então, nesta manhã, depois de termos falado de tantos benefícios, o meu desejo mesmo é que os irmãos possam não apenas estar ao corrente destes benefícios, mas que possam viver estes benefícios na vossa vida. Amém?